Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. You're talking about a crashed aircraft, Mr. Sheckley. We're talking about a disappearing act. Now look, this just couldn't have happened. An aircraft can't take off with a full crew, 13 passengers, and land an hour and 20 minutes later with nobody on it. It simply is not within the realm of possibility. Mr. Malloy, you are dead right. But the fact is, it happened. It can't have happened. An airliner couldn't land that perfectly with nobody controlling it. There has to be an explanation. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio 67, no geral da série, segundo episódio da terceira temporada, The Arrival, né, que seria A Chegada. Episódio dirigido pelo Boris Sagal, que é um diretor do qual a gente já comentou aqui nos podcasts, roteiro do Rod Serling, né? Tem um grande elenco, a gente vai falar sobre eles. E um episódio cheio de indagações e tal, cheio de críticas, né, Marcos? Por exemplo, né, a gente estava comentando em off aqui, que é um episódio onde o pessoal acusa, né, o Serling de estar se repetindo, né? Bom, a gente precisa lembrar que o Serling eram apenas 5 roteiristas que faziam os textos, os scripts para a série, sendo que pelo menos 80% do material tinha que ser escrito pelo próprio Rod Serling. Então era meio difícil que ele não reciclasse algumas ideias ao longo. Foram 5 temporadas, né? Ao longo do trabalho. Era praticamente impossível. E é o caso do The Arrival. Ele tem alguns elementos que lembram o episódio que iniciou a segunda temporada, o King Nine Will Not Return. Lembra alguma coisa também do primeiro episódio da primeira temporada, de certa maneira. Você pode fazer paralelos aí com a história da Odisseia do Voo 33. Inclusive tem uma brincadeira que o pessoal gostaria de imaginar que esses 2 episódios fossem relacionados, né? Mas não é o Voo 33, né? É outro voo, enfim, 107, uma coisa assim. Então você tem vários elementos ali que o Serling foi reciclando com maior ou menor sucesso ao longo da série. Mas é normal. Não tinha muito como ele não fazer isso, até pela volume enorme de material que ele tinha que produzir, né? Não, e tem uma coisa também, né? Você falar que o cara tá se repetindo é uma coisa assim meio boba, pelo seguinte, né? A gente vai analisar, como você falou aí, do King Nine Will Not Return, a Odisseia do Voo 33, né? E outros episódios que envolvem enigmas em voos, né? Por exemplo, um dos mais famosos, né? Pesadelo a 20 mil pés, o Rod Serling, o Charles Belmont, Richard Matheson, George Clayton Johnson, o Will Hammer mesmo. Então tem vários roteiristas, autores, que eles, não é que eles se repetem, mas eles utilizam uma temática que eles gostam, né? Por exemplo, se você colocar ao lado alguns episódios assim como The Hitchhiker, Mirror Image, o The After Hours, por exemplo, são episódios que têm a mesma estrutura, tá? A construção da história, uma questão de você ter um elemento sobrenatural, psicológico. Então eles acabam utilizando a temática. Se você vai assistir, por exemplo, Walking Distance, a Stop at Willoughby, o que mais? Esse The Arrival, por exemplo, eles têm uma certa similaridade, né? Então, os caras, não é que eles se repetem, eu acho que eles utilizam uma temática interessante e eles vão abordando. A gente, por exemplo, falou já na temporada passada, a gente falou da Odisseia do Voo 33, que é um episódio muito interessante. Os caras, eles não conseguem chegar ao destino, descobrem que estão viajando, na verdade, no tempo, não somente no espaço. Então, existe sim uma reciclagem de temas, mas são utilizados de maneira interessante. A gente vai falar sobre isso nesse episódio, mas você vê que tem umas sacadas legais. Esse episódio mesmo, por exemplo, eles falam que tem uma inspiração naquele Mary Celeste, né? Aquele navio, né?
que desapareceu, aquela lenda do holandês voador, né? Então é uma coisa que fascinava o Rod Serling, né? Então é justo, né? A gente contou um pouco desse caso do irmão dele, por exemplo, que era um cara que era da aviação, né? Então ele tinha várias conversas, a temática era curiosa para ele, essa temática de suspense envolvendo os voos, né? Então eu acho que é um episódio legal nesse sentido, sim. Tá? A gente vai falar sobre ele, vamos contar do que se trata, vamos falar dos atores, né? Porque esse episódio tem um elenco, né, Marcos? Muito maneiro, por exemplo, o pai do Kurt Russell, né? O Bing Russell, né? Exatamente. O Bing Russell trabalhou mais de uma vez com o Rod Serling. Se eu não me engano, ele participou de episódio do Night Gallery também. Uhum. Enfim, eles trabalharam juntos algumas vezes, é o pai do Kurt Russell, e os três atores que mais aparecem no episódio, que tem mais tempo em cena, são o Harold J. Stone, o Fred Wayne e o Noah King. Eles são os três atores com uma longa carreira na televisão, principalmente, os três são mais atores de TV, trabalharam em teatros filmados, aparecem, principalmente o Noah King, ele aparece em um outro episódio da série chamado The Trade Ins, nós vamos falar dele mais pra frente. Enfim, são três atores de TV muito experimentados. O Harold J. Stone, ele é um dos coadjuvantes mais prolíficos da televisão. Ele estava sempre fazendo vilões, gangsters, sujeitos assim, mal encarados, durões, enfim. E ele era numa família de judeus, né? Um ator judeu, né? O nome dele é Howard Haustein, né? Isso. E ele realmente, ele participou do Blue Dahlia, né? De 46. Eu acho que ele participou daquele The Time Element também, que é um longa do Serling, né? Isso. O Fred Wayne é o eterno Benjamin Franklin da TV americana. O cara apareceu trocentas mil vezes fazendo o papel de Benjamin Franklin. Até na série A Feiticeira, ele também apareceu. Exatamente. Noah King, como a gente já disse, ele participou de milhares e milhares e milhares de episódios de brincadeira, né? Centenas de episódios de séries, e participou também de mais um episódio do Além da Imaginação. Sim, e a gente estava falando do Boris Sagal, né? Que eu acho um diretor genial, né? Ele, por exemplo, ele é daquele The Omega Man, que é um filme com Charlton Heston, que eu adoro, sabe? A gente sabe que tem uma livre inspiração na história do Madison, né? Mas é muito maneiro. E tem uma coisa meio creepy, né? Porque o Boris Sagal, ele morreu, né, num acidente que envolve essa questão de paz de avião, né? Parece que está filmando em algum lugar e acabou sofrendo esse acidente com as pás do avião. E neste episódio, especificamente, dirigido por ele, né, tem um momento em que o personagem ele vai querer provar o seu ponto de vista e tentar se aproximar das pás do avião. Então isso é uma coisa meio creepy, né? Meio sinistra, assim, quando você vai pensar como foi o destino do diretor, do Boris Sagal, né? E tal. E ele, por sinal, você falou do The Night Gallery, que a gente gosta bastante. Ele é o diretor daquele piloto do Night Gallery, né? O Cemitério. E daquele episódio maravilhoso, O Silêncio, que a gente já comentou na temporada passada também, né? Sim. Ele dirigiu muitos episódios de duas séries de detetive muito famosas e muito apreciadas da TV americana, que foi o Mike Hammer e o Peter Gunn. O Peter Gunn foi exibido no Brasil, o Mike Hammer eu não me recordo. Então, muita gente lembra com carinho dessa série, né? São duas séries em que os personagens são detetives particulares. Ele, como você mesma falou, ele estava filmando uma minissérie chamada A Terceira Guerra Mundial, The World War III, que versava sobre a tentativa dos soviéticos de sabotarem poços de petróleo, né, oleodutos que os americanos utilizavam, e aí ele sofre um acidente atingido pela pá giratória de um helicóptero, né? Olha lá. Triste pra caramba, é muito triste. Você lembra, inclusive, né, porque sei que isso é bad vibe pra caramba, né, mas você lembra, por exemplo, que naqueles filmes, né, sobre a série Além da Imaginação, teve aquele acidente horroroso, né, do ator lá com as crianças, né, e tal. Meu Deus, que você
Bom, não vou nem falar, coisa que o pessoal até encontra na internet, mas é muito triste, né? Que rolou um processo judicial isso daí, porque você não pode colocar criança para trabalhar, por exemplo, à noite, sabe? Existem regras e leis, né? E não são de hoje, né? Então, colocou as crianças em risco, né? E aconteceu essa tragédia aí, uma questão até de decisão incorreta de local de gravação, né? O ator Vic Morrow e as 2 crianças morreram, né? Nesse pois é. acidente. É muito triste. Pois é, mas vamos então comentar um pouquinho aqui sobre o episódio. Hoje eu vou comentar, já que o Marcos fez a última, né? A última vez foi ele que contou. Então eu vou comentar e depois a gente dá as nossas impressões sobre o que a gente achou. Tá? Vamos lá então. Vamos lá. O voo 107, o DC-3 de Buffalo, pousa em segurança, mas sem tripulação ou passageiros a bordo. Aí o que acontece? Vão chamar a FAA, né? Cujo investigador é o Grant Shackley. Ele é um inspetor que ele tem 22 anos de experiência e ele tem um tremendo orgulho do histórico impecável dele na resolução de casos. Ele é um investigador, né? Ele acaba sendo auxiliado ali pela equipe do aeroporto, o vice-presidente o Bankston, o Relações Públicas Malloy, o mecânico Robbins e o atendente de rampa Cousins. Mas apesar dos seus esforços combinados, ninguém consegue explicar como é que um avião vazio conseguiu pousar em segurança e taxiar até parar. Aí o Shackley vai se irritando, né? Inclusive com a familiaridade dos nomes dos pilotos e dos passageiros. Ele reconhece esses nomes de algum lugar, né? Ele fala isso, né? Enquanto está fazendo a investigação. Aí a investigação continua, vai se provando ali infrutífera, né? Até que um dos caras, o Robbins, ele comenta sobre os assentos azuis do avião, o que vai intrigando então Shackley, que ele se lembra que no caso eles seriam marrons, né? Aí um outro cara, o Bankston, já fala que eram vermelhos. Aí eles acabam examinando ali a cauda do avião, cada um vai ver os números diferentes de registro. Aí o Shackley vai querer provar, né? Como eu comentei, aí o ponto de vista dele, né? Como ele começa a suspeitar que esse avião não é real. Ele é apenas uma ilusão, né? Seria uma hipnose coletiva, né? Um surto coletivo ali de cada um deles que está imaginando o avião de um jeito. Bom, isso daí já é basicamente uma boa parte do episódio. E aí, eu lhe pergunto, Marcos, o que você achou? Eu gostei do episódio. Eu sei que ele é um episódio muito criticado por conta do que a gente já comentou, da reciclagem de ideias que já foram usadas em roteiros de outros episódios da série, mas eu acho que ele mantém a nossa curiosidade. Primeiro, ele introduz bem esse mistério, né, desse avião que pousou ali no aeroporto, e quando o pessoal vai abrir a porta para descer os tripulantes e os passageiros, não tem ninguém. Então você fica pensando, como é que esse avião pousou? Na sequência, quando está havendo a investigação e você percebe que as pessoas, quando vão averiguar o avião, cada pessoa que está ali fazendo a averiguação enxerga os assentos do avião com a cor diferente, os assentos dos passageiros, e o número que tem na cauda do avião, cada um lê um número diferente, a gente também mergulha mais ainda no intriga, no mistério, o que está acontecendo. Tanto é que quando o personagem do Shackley, ele faz essa proposta de que ele acha que está todo mundo sofrendo uma espécie de hipnose coletiva, a gente inclusive acha isso plausível. Realmente pode ser, né? Uhum. E o método que ele usa para tentar provar aquilo, que é tentar colocar a mão na hélice da turbina, e é um momento de muito suspense, que acaba criando um momento bem tenso. Então eu acho que o episódio todo ele vai gerando um clima de mistério, e é interessante acompanhar a investigação. É claro, o final tem aquele plot twist que depois a gente acha que é uma solução não tão empolgante assim do mistério, e a gente até fica se perguntando se 20 anos depois o que aconteceu com o Shackley, dele não ter conseguido resolver um caso, teria um efeito tão gigantesco sobre ele, para ele, né, tá tendo uma ilusão tão poderosa como aquela. A gente até se pergunta se isso realmente aconteceria. Mas, se a solução não é tudo isso, o transcorrer do episódio, para mim, ele é muito envolvente, muito interessante. E também tem boas atuações, sobretudo do Harold J. Stone, que eu acho que ele vai
tendo esse arco de desconstrução da personalidade dele, ele carrega isso muito bem, o ator. Sim, concordo com você. A atuação dele é muito boa. E se o episódio tem uma coisa que eu acho que é um tanto quanto falha, é porque ele começa o episódio, na verdade, com acontecimentos e com eventos que o Sheckley não está presente, entendeu? Então, que tipo de ilusão essa seria, onde ele ia construir, inclusive, uma ideia do que aconteceu antes da chegada dele, ele ia ter uma visão disso, né? Porque sim, no caso, você vai descobrir o grande plot twist da história, é que na hora que ele vai tocar na hélice, aí o avião desaparece, aí aparecem os caras um a um, aí ele começa a ficar desesperado, né, e tal, aí ele volta lá para a cabine onde os caras estão e começa a questioná-lo, fala: fulano, você não estava lá, você não recorda, que brincadeira é essa? E tal. Ele falou: não, o que você está falando? E acabam então se descobrindo que esse voo, na verdade, é um caso ali de 18 anos atrás, que ele ficou, como ele era um cara obcecado, ele acabou ficando iludido, né, que ele estava vivendo novamente esse evento. Mas porra, como é que ele iria viver esse evento se tem algumas partes que, por exemplo, ele não está presente, né? Então é uma ilusão muito fértil a que ele tem, né? Mas assim, concordo contigo. Eu acho que os atores são maravilhosos, tá? Esse ator aí que faz o Sheckley, ele é incrível, né? Você vê que é um ator realmente, né? Que você falou que ele fazia vilões, né? Não é isso? E tal. E é engraçado porque ele tem mesmo aquela coisa assim de ser um homem, né? Que é assertivo, né? Então eu gosto do episódio. E não acho muito justa, não, a crítica de falar que, além da imaginação tá se repetindo. Eu acho que tem a impressão que a pessoa não assiste a série quando fala isso, porque a temática, ela tá ali, ela continua reaparecendo em outros episódios. Como eu falei, se você assistir o Mirror Image, né, você vai conseguir ver coisas assim que tem a ver, por exemplo, episódios que tem a ver com viagem, né, o The Hitchhiker, por exemplo, né, então, ou então aquele que você gosta, o Judgment Night, que a gente já falou, né, que é o cara que tá no navio, né, e tá prestes a sofrer um acidente, né? Episódio muito maneiro, né? Que é da primeira temporada também, que a gente comentou. Você lembra desse? Sim, sim. Lembro e realmente o plot twist ele é um elemento muito, muito presente em vários episódios da série, e tem muitos plot twists bem bacanas, né? Mas eu sempre acho que essa coisa dessas soluções de plot twist, elas nunca são tão legais quanto o caminho que a gente percorre até chegar neles. Dentro do plot twist, né? O plot twist é algo que para você ficar realmente impressionado com ele, tem que ser um negócio mais assim, muitíssimo bem pensado. Exatamente. Construído, né? Por exemplo, quem sofreu muito com essa questão do plot twist, que é um cara que ele acabou caindo um pouco no conceito das pessoas, é o M. Night Shyamalan, por exemplo, né? Que ele começou a fazer sucesso com filmes com plot twist. Aí começou a todo mundo esperar que houvesse um plot twist nos filmes dele. Aí às vezes os plot twists são péssimos, né? Mesmo o filme sendo interessante, né? Então você tem um plot twist, aliás, faz parte da linha da imaginação você ter um plot twist, né? Os episódios que não tem plot twist, que você fica meio assim, né? Fala: opa, esse é um episódio mega realista da série, né? Então eu acho que esse episódio, a gente tá falando de temática, né, de aviação, ele lembra muito aquele primeiro episódio da série, aquele Onde Está Todo Mundo, né? Tem um momento que ele começa a gritar, ele se ajoelha no chão e fica: cadê fulano, cadê cicrano e cadê beltrano? Então você vê que ele parece que tá perdido, né? E talvez ele esteja numa espiral de loucura, né? Cada vez que ele vai revivendo isso daí, né? Que ele não conseguiu resolver, né? Então eu achei o episódio interessante, assim. Não é um episódio chato. Eu tenho uma tendência a ficar um pouco blasé com o episódio de aviação. Vou ser bem sincera, né? Eu não sou uma grande fã de filme que envolve avião e aviação. Eu sou muito preguiçosa para isso, né? Mas, né, posso mudar, né? Eu era assim com Faroeste, hoje em dia eu sou mó fã de Faroeste, né? Mas é um episódio interessante, sim. Eu achei que ele é um episódio agradável, assim, e você pode tirar alguma coisa dele, né? Seja, no caso, a direção de um grande diretor, né? Porque eu acho que tem uns planos legais, muito bem bolados. O episódio foi gravado, claro, uma parte dele foi mesmo num galpão, né? Outra parte, uma parte foi nos estúdios ali da MGM.
Mas, porra, eu achei que foi muito... O Boris Sagal era um cara muito certeiro, assim, na questão de, né, de escolher os planos, né? E os closes, isso aí vai ficando... Aquelas conversas espertas e rápidas, né? Você acompanhando o raciocínio dos caras, um cara fala uma coisa, será que pode ser isso? Será que pode ser aquilo? Então você acaba ficando intrigado, né? Sim, sim. Eu acho ele tem uma mão muito segura, o Boris Sagal. Ele é um cara bem habilidoso e ele acaba, essa segurança que ele tem acaba ficando visível na condução dessa história. Eu acho que ela tem momentos que realmente deixa a gente intrigado, tenso, por conta também de como o diretor tem habilidade para criar esses climas. Então é bem bacana. É bem legal, The Arrival, um episódio legal. E assim, é um episódio mediano do show, né? Não sei se eu colocaria ele, por exemplo, lá quando a gente faz o último podcast, né, da temporada, falar um dos melhores e tal. Mas, né, precisamos atravessar todos esses episódios aí para poder escolher. Mas é um episódio que eu não acho insignificante e fico um pouco de pena, sabe? Porque as críticas na época foram muito cruéis, assim, né? E o Célio, a gente sabe que ele fazia das tripas coração, né? Para poder conseguir fazer essa série, para poder ter roteiros interessantes, né? E esse é o primeiro roteiro dessa temporada escrito por ele, né? Então, tá aí mais um episódio que eu acho que vale aí uma nota boa, assim. E você? No caso, a gente chega naquela parte do podcast que a gente pergunta qual que é o ponto alto e qual que é o ponto baixo. E aí, Marcos, qual que é o ponto alto e o ponto baixo do episódio? Para mim, o ponto alto é a cena em que ele se propõe a tocar na hélice da turbina do avião, né? Uma cena que eu acho interessante, tensa. E o ponto baixo talvez seja a resolução, né? Que não é ruim, apenas não é também nada espetacular, né? Ah, legal. Ponto alto para mim é a atuação do Harold G. Stone, dele no Fred Wayne, no Queen, né, e tal. Acho que é maravilhoso. Atuações que... Se tem uma coisa que segura esse episódio, são as atuações que são muito fodas, né? E o ponto baixo, né? Aquela necessidade, claro, a gente tá falando no episódio que esse se propõe a ter uma coisa fantástica, né? Fantasia, né, e tal. O plot twist também é meio fraco, né? Mas, vamos colocar assim, é interessante, né? No episódio que você termina muito puto, por exemplo, né? Eu tenho a impressão que eu terminei mais chateado que o episódio anterior, né, do que esse, na verdade. Me convenceu a continuar assistindo tranquilamente a temporada. Roubando um pouquinho a direção do Boris Sagal também, acho que é um ponto alto, altíssimo até. Sim, nossa, a gente gosta muito do diretor, né? Vale a pena prestar atenção, né, no que ele fez, né? E é isso, a gente sempre costuma recomendar filmes, né, para que a gente possa, né, acrescentar alguma coisa. A pessoa assiste o episódio, aí vai ter um filme legal para poder assistir depois, né? E aí, você recomenda algum, Marcos? Olha, eu vou recomendar um filme que talvez a única semelhança que ele tem com esse episódio é o fato dele se passar num avião, uma boa parte do filme, quase todo o filme, né? E porque é um filme que eu gosto, de um diretor que eu gosto, que é um filme do Wes Craven, do Wes Craven de 2005, chamado Voo Noturno. Filme que tem no elenco a Rachel McAdams, que é uma atriz que eu gosto bastante, acho muito simpática, e o Cillian Murphy, que é um ator que eu gosto demais. E o filme gira em torno de uma moça que está fazendo um voo. Ela não gosta muito de voar, ela não se sente muito confortável no avião, né? Acontece que esse sujeito que está no avião, ele sequestrou o pai dela e ele está querendo obrigá-la, através de uma chantagem, a participar de um assassinato. E aí ela precisa, né, de encontrar um jeito de se livrar dessa sinuca de bico na qual ela se meteu. E o filme tem pra mim, ele tem um excelente vilão, que é o Cillian Murphy, né? Um cara de uma frieza, um cara maquiavélico, um cara quase diabólico. É um ator que eu gosto também, gosto bastante dele. Sim, e ele é um vilão quase diabólico, né? Assim, só que, ao mesmo tempo, o personagem da Rachel McAdams é uma pessoa comum, mas por conta dela ser uma atriz muito boa atriz, enfim, ela consegue construir o personagem de uma maneira que você acredite que ela encontra a força interior e para confrontar esse sujeito, né? E tentar achar uma saída para a chantagem que ele está tentando, né, impor a ela. Um filme bem interessante, bem bacana e assim, muito bem conduzido pelo Wes Craven.
Ah, eu gosto desse filme também. Eu lembro que eu achei ele com cara de Supercine. Sabe aqueles filmes do sábado à noite que passavam na Globo? Então, Supercine, aquela vinhetinha. Taran, 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 me lembra muito com força. Ele é modesto, despretensioso, mas ele é eficiente, assim, vale assistir. Sim, com certeza. Eu gostei desse filme na época, gosto de um suspense. Então, acaba sendo um filme de roubo, né, e tal, interessante. Pois é, vamos lá para minha recomendação. Eu vou recomendar um filme que também envolve avião, nessa pegada aí que o Marcos arrumou também, né? No caso é um filme que tem a ver com o que se chama de gaslighting, né? Quando você está querendo enlouquecer uma pessoa, né? Essa expressão, né? Quando você está querendo dizer que uma mulher louca, né? Que ela fazer com que ela se sinta louca, né? Isso aí remete a um filme, né, que um cara apronta lá, o marido apronta para a mulher, né, que tem a ver com as luzes, né, que são alimentadas por gás, né. Uma hora a gente fala melhor disso, né. No caso, o filme é O Plano de Voo, é um filme de 2005 com a Judy Foster, tá, que ela faz uma engenheira que ela tá a caminho de casa, ela tá num voo da Alemanha para Nova York para enterrar o marido dela, ela viajou com a filha dela, aí após 3 horas ali no avião, ela dormiu, acordou, e ela não encontra a filha. Aí ela começa a pirar, né? Ela vai atrás da tripulação toda, né? Chama o capitão, o agente ali que tá no voo. E todo mundo fica afirmando para ela que a filha dela nunca embarcou na aeronave com ela, né? E ela fica naquela obsessão, né? Determinada a encontrar a filha dela, né? E olha, vou te falar que é um filme muito interessante, muito intrigante. E também tem uma cara de Supercine, né? Só para constar. Sim, não, eu gosto fala também isso, desse filme. Não demérito, né? Quando eu tô falando isso de brincadeira, porque esses filmes de suspense e tal, eu tenho essa recordação carinhosa de sábado à noite assistir televisão e assistir um filme do Supercine suspense. Então esse é um filme legal, que eu lembro que eu gostei, tá? Que é um filme que envolve assim essa intriga, né, e tal, né? Como é que imagina a tua situação para quem tem filho, né? Você entra num voo, ou sei lá, numa viagem de ônibus com o teu filho, com a tua filha, e porra, de repente você deu uma cochilada, a criança também tava dormindo, aí você acorda, não tá do seu lado. Aí o pessoal vem falar pra você que você não subiu com criança nenhuma, porra, né? Então, é muito bonito essa história, e terrível, claro, né? Porque ela vai ter que descobrir o que aconteceu, e ela não vai desistir, cara. Então é muito interessante, eu gostei. Eu gosto demais da Jodie Foster, e ela tá muito bem nesse filme. Tá bem, né? Ela fez uns filmes assim, que não são os filmes muito famosos, né? A carreira dela deu uma mornada, né? De uns tempos pra cá. Mas eu acho ela, como ela é uma atriz muito competente, né? Acabam sendo filmes interessantes, né? De você assistir, né? Você acaba conhecendo, né? Filmes da atriz assim, porque ela é conhecida por filmes muito famosos, aí O Silêncio dos Inocentes, né? Entre outros. Mas, pô, vale muito a pena. É uma atriz foda e fica a recomendação. É diretora também, né? Ela também é diretora. Mas nesse caso desse filme aí é um diretor chamado Robert Schwentke. Não conheço, cara. Eu sei que é um filme, parece que é de Israel, cara. Um negócio assim, né? Ele dirigiu A Mulher do Viajante do Tempo também, se eu não me engano. Inclusive com a Rachel McAdams, que a gente até falou, né? Oh, é verdade. Assim. Esse filme eu não assisti, não, mas eu adoro a Rachel McAdams porque ela tá naquele filme Questão de Tempo, que é muito lindo esse filme. Do cara que consegue viajar no tempo. Né, o cara que vai mudando assim as coisas que ele fez, inclusive para paquerar ela, ele vai mudando o jeito como ele aborda ela. Foi muito bonito, assim, eu gosto bastante. Pois é, agora é minha vez de escolher música, né, Marcos? Outra vez foi você. E, cara, eu vou pedir muitas desculpas aqui, mas eu vou pegar uma vibe totalmente saudade FM e tal, porque eu não vou pedir de novo, foi por medo de avião, nada disso. Que a gente já tocou, né? Então eu vou escolher uma música ali dos anos 80, cara, que eu gostava, né? Somos velhos, né? Quem não sabe. Eu gostava bastante, que é aquela música do Desireless, chamada Voyage Voyage. Opa! Então eu gosto dessa música, acho que tem uma vibe legal, tem uma vibe boa. Episódio meio... No começo tem umas coisas meio tristes, a gente comentando e tal. Eu acho que termina num tom positivo, né? Então, agradeço aqui você nos acompanhar nos nossos podcasts sobre Além da Imaginação. Lembrando que os podcasts saem toda segunda e toda sexta-feira, tá? É só você assinar o feed no nosso site, no seu celular,
ou você nos procurar no Spotify, tá? Nós estamos lá como Masmorra Cine. Também os nossos vídeos no YouTube, você vai ter aí a lista de reprodução, nós falando sobre vários episódios da série, né? Falamos da primeira e da segunda temporada. Então é só você acompanhar, nos seguir nas redes sociais, procure aí no Facebook Masmorra Cine, no Twitter Masmorra_cast e também no Instagram, tá? Que nós estamos lá como Masmorra Cine. No mais, a gente pede, claro, sempre que se for possível você nos apoie, tá? Apoie o nosso trabalho. Nós precisamos desse incentivo para poder ter um material de mais qualidade, um áudio bem captado, pagar o nosso servidor para manter os nossos podcasts no ar, tá? Então, se você puder ser nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse lá o Padrim, tá? E nos apoie com qualquer valor que você vai estar ajudando pra caramba, ou no Colabore Aí também, que a gente também tem uma conta de apoio no Colabore Aí, não é, Marcos? Isso mesmo. Pingando um capilé por lá, você ajuda a manter essa bagunça por aqui, como já diz um outro famoso podcast. Você tá... Ó, ele chupinhou essa daí do Medo e Delírio em Brasília, que a gente adora, cara. Se por acaso qual é o nome dele? É o Cristiano, né? Tem o Pedro e o Cristiano. Escutarem a gente, manda um beijo pra gente aí, que a gente se amarra também no podcast de vocês. É um podcast muito bom, cara. E terrível, né? Pra quem tá acompanhando a política brasileira, não tá fácil, não, cara. É uma bad... Como é que é? Uma bad trip escrota que a gente se meteu. Pois é. É isso, gente. Então, deixar com vocês aí com Desireless, Voyage, Voyage. A gente deixa um beijo, um abraço forte. Se cuidem, tá? E a gente se escuta aí no próximo podcast. Exatamente. A melhor coisa atualmente é não andar de avião, porque aglomeração segura não existe. Exatamente. Beijo, tchau, tchau. Fiquem bem. Glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales. Des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés, regarde l'océan. Voyage, voyage.